A gente vai falar agora sobre um tema que preocupa produtores, analistas econômicos e toda a cadeia do agronegócio brasileiro, a inadimplência no campo. Um levantamento inédito divulgado recentemente mostra que 8,3% da população rural estava inadimplente no terceiro trimestre de 2025, com crescimento frente ao ano anterior, embora um ritmo de avanço que tenha sido registrado um pouco mais moderado no último trimestre. Essas cifras têm implicações importantes, desde a saúde financeira do produtor até o fluxo de crédito rural e também os desafios de gestão de risco. Assunto que eu trago para a minha conversa de agora, ao vivo, com o diretor de Ciências de Dados Agro da Serasa Experian, o Frederico Poletto. Oi, Frederico, bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez com a gente ao canal AgroMais. Tudo bem com você? Bom dia, Felipe, todos os ouvintes. Um prazer estar de volta aqui com vocês para esclarecer esse estudo. É um assunto importante que a gente precisa, de fato, trazer aqui para essa conversa, Frederico. Vamos trazer aqui, nesse início de bate-papo, uma interpretação desses dados. Para começar, qual o principal insight, digamos assim, que a Serasa Experian identificou nesse novo levantamento sobre a inadimplência no agronegócio? Certo, Felipe. É importante primeiro explicar, que a gente se baseia na população rural, que são os decisores, são donos de propriedades rurais, quem teve financiamento rural e agroindustrial nos últimos anos e também quem está comercializando com KNAI na pessoa física de produtor rural. Então esse é o foco, cerca de 10 milhões e meio de pessoas físicas, e a gente tem monitorado aqui na Serasa trimestralmente. O indicador de inadimplência, então, agora no terceiro trimestre de 25, que são os dados mais recentes, eles chegaram a 8,3%, cresceu então os 9 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 24, mas quando a gente compara de 24 até o ano passado, ele teve um crescimento de 4 pontos percentuais desses 9 para o primeiro trimestre do ano passado, depois 3 pontos para o segundo trimestre e 2 pontos para o terceiro. Então, a gente sabe que está historicamente bem alto, então, e isso é relevante, mas a gente espera que esteja aí estabilizando. Tá? E é importante também destacar que como o produtor rural atuando ali como pessoa física, pode ter uma confusão ali com a parte da produção da atividade em relação ao âmbito pessoal, Então, a gente está trazendo nesse indicador apenas dívidas vencidas há mais de 180 dias com segmentos que financiam o agro, bancos, cooperativas de crédito, a cadeia agro, setores de transporte, armazenamentos seguros que são relevantes para atividade de produção rural, Não entram ali dívidas com varejo e outros setores, E, assim, quando você pergunta de insights, a gente vê que os maiores, a maior inadimplência, ela é ali da região norte, depois Mato Piba, nordeste, centro-oeste, o sudeste e o sul tem das menores, E quando a gente compara também de um ano para outro, todas cresceram, mas também foi mais ou menos nessa ordem, Só o Sudeste que cresceu um pouco menos que a Sul, mas o Sudeste está em 7%, o Sul em 5,5%. A maior inadimplência acontece com quem a gente não detecta ali uma propriedade rural vinculada ao cadastro de pessoa física, e isso tem uma explicação, que são os prováveis arrendatários, participantes de grupos econômicos e familiares. Dando uma olhada assim para tentar entender um pouquinho também sobre os tipos de dívidas e de setores, deu para perceber que uma parte importante das dívidas vencidas está concentrada com instituições financeiras, enquanto credores do próprio setor agro têm inadimplência quase nula. O que isso nos diz sobre as fontes de risco no agronegócio hoje? Tá, então, é o que eu falei, a gente está vendo as dívidas com os setores que financiam o agro, e por bancos, cooperativas, as instituições financeiras, a gente tem isso de forma mais ampla, é mais comum trazer informação negativa de um pagamento,
para reportar. E, então, assim, a cadeia agro acaba reportando um pouco menos, por isso que a frequência é mais baixa, né, e o que a gente observa acabam rolando um pouco mais, né, mas a gente tem visto que em termos de frequência também tem subido, e quando a gente avalia o valor médio, né, da dívida vencida, da cadeia agro ela é muito maior do que de instituições financeiras, tá? Então, principalmente ali em revendas de insumos, né, então esse valor ele é bem alto e tem subido ao longo do tempo. Quando a gente também, ainda falando um pouquinho sobre essa questão das dívidas, a gente vê que os valores médios das dívidas com os bancos e com o setor agro são bastante altos, né? Isso aumenta a preocupação, mesmo com um percentual relativamente controlado? Sim, então os bancos eles têm atuado, né, de conceder de uma forma mais controlada, né, de reduzir o tanto que estão financiando, eles estão sendo mais cautelosos, né, justamente por conta do aumento da inadimplência do agro e aumento de recuperações judiciais no agro, que a gente também monitora. E eles têm trabalhado, então, não só no momento de concessão, mas ao longo do tempo monitorar ali o score de crédito, né, que é uma pontuação que ela vai de 0 a 1000, quanto mais alta, menor o risco de inadimplência. Então, eles têm analisado mensalmente tanto quem vai conceder um novo empréstimo, quanto quem já tem uma linha ali de exposição para ver como ter ações mitigadoras, né? E com isso reduzir o risco sistêmico, né? De um setor entrar em inadimplência, em RJ e acabar influenciando o outro. Né? Então, eles têm tomado essas medidas, né? O AgriScore, como eu comentei, é uma ferramenta que a gente tem disponível, que vai trazer ali todo histórico do produtor, tanto financeiro, ali o comportamento das terras, né? Então, a gente traz esse indicador ao longo do tempo que pondera por porte do produtor, por clima, por região que ele está localizado. Você falou aí sobre o AgriScore, né? Com essa pontuação média do AgriScore em queda, digamos assim, e o crédito mais seletivo, que desafios então você vê para o produtor rural acessar os financiamentos para custeio e para investimentos a partir de agora? Então, o produtor rural ele tem tido que tomar mais cuidado, né, de manter um caixa maior, evitar fazer muitos investimentos, né? Muitas vezes ali recorrer ao barter, né, a fiagros, outras linhas de crédito, né, até o financiamento ele voltar a ter uma maior expansão como esteve nos últimos anos. Muito bem, e agora só para a gente finalizar aqui, quais são os sinais que os produtores, as instituições financeiras devem observar para evitar então que essa inadimplência se torne um problema ainda maior em próximos trimestres? Então, as instituições elas têm observado ali tanto a questão do AgriScore quanto a parte de ter um relatório de crédito que traz detalhado, né, e ela vai observando não só as dívidas que possam estar vencidas com ela, mas com o mercado, né, então as instituições financeiras têm essas ferramentas, né, e com isso ela vai acompanhando e consegue ter meios de exigir mais garantia, né, e conceder crédito de uma forma mais controlada até é natural do mercado, né, à medida que o risco está baixo, amplia-se o financiamento, o risco sobe, as instituições controlam um pouco mais o quanto financiam, então isso é do ciclo natural de risco e retorno e recompensa do crédito, mas o agro está enfrentando um momento mais delicado, justamente porque tem questões climáticas, tem questões de preços, né, dos mercados, os custos que subiram, né, então a produtividade ela foi muito alta e teve uma ida, por exemplo, para a soja, que é a nossa principal cultura nos últimos anos, então os mercados acabam estando um pouco com os estoques maiores, e isso também acaba contribuindo para que os preços continuem baixos e aí o produtor acaba não tendo uma margem tão grande. Então, tem tentado manter os custos baixos, né, se financiando o menos possível
e indo até um pouco mais controlado com as produções. Muito bem, Frederico. Quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente hoje, viu? Quero desejar a você aí uma boa semana. Sabe que o canal está aberto. Em breve a gente volta a conversar aí sobre novos assuntos. À disposição. Tudo de bom a todos. Valeu, até a próxima.